Ora, este vídeo vai servir para vos explicar a execução da malha triangular. Para esta atividade vamos precisar destes materiais que eu tenho aqui disponíveis: uma régua de 50 cm, um pedaço de fita cola, um lápis bem afiado, uma borracha caso necessitem, um esquadro de 30-60, que eu já vou passar a explicar, e de uma folha A4. Em relação ao esquadro 30-60, como vocês podem ver, este ângulo aqui indica que é a ponta que tem, ou o canto que tem 30 graus de amplitude. Este canto será o canto dos 60 graus e aqui o dos 90. Portanto, este esquadro chama-se um esquadro 30-60 precisamente por ter duas amplitudes de ângulo diferentes, ou seja, de 30 e de 60. Os 90 é uma amplitude semelhante à do esquadro de 45 graus. Portanto, o esquadro de 45 graus tem as duas amplitudes aqui nestes dois cantos de 45 graus. Portanto, é o que distingue este esquadro do anterior que estiveram a utilizar na outra malha quadrangular que já executaram. Para fazer a malha, já sabemos que vamos ter que fazer uma esquadria de 1,5 cm e para isso, a primeira coisa que vamos fazer antes de fixar a folha à mesa de trabalho é fazer precisamente a esquadria. Para a esquadria vamos então fazer para cada traçado duas marcações, portanto uma marcação de 1,5 cm aqui para fazer depois o traçado vertical. Quando tivermos as duas marcações, vamos imediatamente colocar a ponta do lápis numa das marcações, encostar a régua, depois vamos colocar o lápis na outra marcação. Esta já desapareceu, tenho que verificar, esta também desapareceu aqui um pedacito. E assim que temos a certeza, podemos fazer o traçado de um lado ao outro. Já sabemos que o traço tem que ser o mais uniforme possível. Vamos fazer agora aqui esta linha horizontal e vamos fazer a medição e marcação de 1,5 cm, uma marcação, a outra marcação e agora a junção dos dois pontos. Portanto, colocar o lápis num dos pontos, encostar a régua, colocar o lápis no outro ponto, encostar a régua, verificar novamente no outro ponto, encostar a régua e no outro ponto encostar a régua e traçar. Ok. Vamos agora fazer a medição para este lado. Uma marcação de 1,5, mais uma marcação de 1,5. Colocar o lápis numa das extremidades, encostar a régua, o lápis na outra extremidade, encostar a régua, mesma coisa, confirmar antes de traçar e imediatamente fazer a passagem. Ora, falta então a parte inferior da esquadria, mais uma marcação de 1,5 cm, outra marcação de 1,5 cm. Vamos colocar a régua, o lápis numa das marcações, encosta a régua, o lápis vai a outra marcação, encosta a régua, vamos à marcação anterior e confirmamos, já podemos traçar. Ok, podemos apagar o excedente dos traços. E agora vamos preparar a folha para fixar à mesa. Vamos usar então 2 pedaços de fita cola. E vamos enrolá-los com a cola para fora. Ou seja, fazer um canudo pequenino, assim. Vou deixar aqui de lado. Mais outra fita cola. Quem quiser pode usar 3, 4, é como entender. Este rolo não convém ser muito alto. Quanto mais alto ou mais fita cola tiver, mais altura vai fazer e a régua provavelmente vai
encaixar por baixo da folha e não é isso que nós pretendemos. Vamos colocar então este rolinho aqui na zona do espaço e meio, ou seja, do 1,5 cm, e vou colocá-lo aqui deste lado também. Pronto. Portanto, a fita cola vai ficar na zona de baixo. Vamos colocar a régua mais próxima de nós, de maneira a que dê jeito para nós fixarmos e guardarmos com a nossa mão. E agora sim vamos encaixar a folha de trabalho e fixar aqui a fita cola e verificar que efetivamente a régua não passa, ok? Bom, então para fazermos a malha triangular já percebemos que vamos fazer triângulos equiláteros. Estes triângulos equiláteros, mais uma vez, vão surgir a partir do centro da nossa folha, portanto vamos ter que achar o centro. Para achar o centro, o processo é exatamente igual àquele que nós fizemos na malha quadrangular, portanto vamos com a régua encontrar aqui as extremidades opostas da nossa esquadria e fazer uma marcação ligeira, sem carregar, aqui no centro da nossa folha. Vamos à outra posição diagonal e agora basta só intersetar para ficarmos com a marcação do ponto, ok? A partir deste momento já posso apagar o excedente, ou seja, o pedaço de linhas que eu não vou precisar, e já sei que a partir deste momento eu vou fazer marcações a partir deste ponto que eu aqui encontrei. A primeira marcação será semelhante àquela que vocês fizeram na malha quadrangular. Qual? Será fazer uma posição vertical. Para isso já sabem, vamos colocar a régua de 50 encaixada na base da folha, a mão que não escreve vai segurar a régua, 4 dedos a fazer pressão, o esquadro encaixa sobre a régua e um dos dedos é que vai deslocar o esquadro para a esquerda e para a direita. Ora, para fazer este exercício, temos que ter a certeza que todos estes elementos combinam. Se algum deles falhar, já sabemos que começamos a ter falhas de construção da nossa grelha. Então, para isto, vamos, mais uma vez, fixar a ponta do nosso lápis sem espetar, não é? Portanto, simplesmente parar ali o lápis. Sempre que sentimos que o nosso esquadro bateu na ponta do lápis, travamos aquela posição com este dedo e vamos traçar de forma rigorosa de um lado ao outro. Chegamos até a sentir uma espécie de grau no sítio onde fixámos o lápis. Neste momento, o que é que vamos fazer? Vamos já fazer o traçado de 1,5 cm, ok? Então, 1,5 cm onde? A partir desta marcação. Ora, eu vou marcar aqui a partir do ponto dos 2 cm para cima. E vou marcar do 2 ao 3,5, que vai dar 1,5 cm. Portanto, mais uma vez, uma única marcação, não vamos precisar de medir absolutamente mais nada e a partir daqui será só construir a nossa malha triangular. Ora, quais são as posições do esquadro que nós vamos usar? Como vamos querer fazer triângulos equiláteros, o esquadro terá esta posição para fazer uma abertura à esquerda, ou terá esta posição para fazer linhas de 90 graus, ou então terá esta posição para fazer 30 graus, abertura agora para a direita. Ora, então, o que é que podemos fazer primeiro? O primeiro traçado, já sabemos que os esquadros não vão fazer a área total da nossa folha, portanto, isso é o que menos preocupa agora, portanto, vamos fazer até que o nosso esquadro assim permita. Então, já sabemos que primeiro a régua é segura pela mão, não é? Por 3 dedos da nossa mão e um dos dedos segura o esquadro. Vamos imediatamente puxar o esquadro até ao ponto seguinte em que marcámos 1,5 cm, já bateu, e batendo já podemos desenhar então aqui a amplitude do traço. Vamos inverter o esquadro e atenção, o esquadro não faz um espelho, ok? O que é o espelho? Se ele estava nesta posição, ele não faz o rebatimento desta forma. Portanto, nunca tiramos o esquadro de cima da mesa. O esquadro roda sobre a mesa, ok? Então, no mesmo sítio onde encontramos o centro da nossa folha,
Vamos colocar o lápis, cá está, a régua é segura por 3 dedos, vamos confirmar se efetivamente vai o esquadro passar naquela posição e traçamos. E vamos agora ao ponto do 1,5 cm. Já sabem, quanto mais rigorosos forem nesta marcação, menos erro vão obter, ok? E já temos aqui uma espécie de losango, já temos 2 triângulos e uma espécie de losango. Ora, sempre que nós encontrarmos estas intersecções, ou seja, das 2 posições oblíquas a 30 graus, temos que desenhar uma linha vertical, ou seja, de 90 graus. O esquadro roda para a posição de 90, mais uma vez seguramos a régua sempre no meio, um dos dedos vai segurar o esquadro. Colocar então o lápis na interseção destes 2 traçados, fixar a posição e traçar uma linha vertical. Vamos já para a linha vertical oposta. Vamos encaixar o lápis, empurrar o lápis até sentir que travou até à posição do lápis, empurrar o esquadro, aliás, e vamos traçar de um lado ao outro. Ok. Agora, se repararmos, já temos aqui, há pouco tínhamos 2 triângulos e agora já temos 3 triângulos de um lado, 3 triângulos do outro. Outra interseção, portanto, entre uma linha a 90 graus e uma de 30, aqui é a mesma coisa, uma de 30 e uma de 90. Ora, aqui já podemos fazer outro traçado nesta interseção, outro traçado a 30 graus, abertura à direita. Mais uma vez, mão cá no centro, um dos dedos vai segurar o esquadro, o lápis vai para o ponto de interseção e traçamos a linha até que o nosso esquadro permita traçar. Ok? Vamos aproveitar que temos o esquadro nesta inclinação de 30 graus e vamos já a esta interseção. Ok? Vamos rodar para a outra posição de 30 graus e já podemos desenhar esta. Verificar se com exatidão que os pontos que nós estamos a marcar são exatamente aqueles, se a régua não mexeu em relação à posição da folha. Portanto, tudo isto é importante para que não haja erros. Vamos fazer já estes 2. Vamos fazer este. Portanto, o processo é sempre o mesmo, ok? Pronto, já não consigo fazer mais linhas a 30 graus nesta posição. Vamos ver se temos aqui alguma interseção também deste lado. Não, ok. Então, resta-nos fazer linhas verticais, ou seja, aqui nesta posição, já tenho a minha régua a mexer. Agora nesta, se sentirem mais confortáveis, podem deslocar a mão um bocadinho mais próximo da zona onde estão a trabalhar, já que a folha está fixa. Fazer esta. Quanto mais rigorosos forem na localização do lápis, no afiar do lápis, na pressão que fazem com o lápis e a inclinação da mão ao traçar, menos erro vão ter. E o erro é o quê? É aquela falta de interseção exata nos pontos das 3 inclinações, ou seja, nos 30 graus à esquerda, 30 graus à direita e nas posições de 90 graus. Ora, com estas verticais que eu fiz, já consigo obter aqui mais linhas a 30 graus e assim sucessivamente. O objetivo é conseguirem pelo menos uma área abrangente aqui nesta zona. Se o vosso esquadro não vos permite, no caso como é o meu, fazer esta zona superior, poderão eventualmente rodar a folha e fazer
com a régua deste lado. Portanto, é uma questão depois de terminar o trabalho. Mas desde que fiquem com uma área já relativamente abrangente para mais de metade da folha, já conseguem ter uma área com malha triangular bastante útil. Aquilo que eu quero chamar a atenção é que conseguem já ver, através das linhas que aqui estão traçadas, pequenos cubos na posição oblíqua. Por exemplo, se juntarmos estes dois triângulos, obtemos um losango, ou seja, se ignorarmos este traçado. Ao lado deste losango conseguimos ver outro, que se ignorarmos este lado a lado parece as laterais de um cubo. E esta poderia ser, por exemplo, a face superior desse mesmo cubo. Portanto, significa que já conseguimos desenhar aqui imensos cubos pequeninos, está bem? Portanto, este é o objetivo do traçado da malha triangular. Nesta fase, vamos então colocar a régua um bocadinho mais acima e para termos a certeza que ela fica ortogonal com a folha, ou seja, que vai ficar no ângulo certo, vamos utilizar primeiro o alinhamento do esquadro com uma das linhas verticais que nós fizemos inicialmente. Por exemplo, pegando aqui pelo traço, o primeiro traço que foi marcado pelo ponto central da folha, ou seja, neste momento eu só estou a alinhar aqui a zona do esquadro com esta linha e vamos encaixar a régua por baixo. E desta vez os 4 dedos têm que fazer mesmo pressão vertical para que a régua não mexa. Caso a régua volte a mexer, o alinhamento tem que se começar novamente pelo esquadro e depois pela régua abaixo do esquadro. Nesta posição eu já consigo rodar o esquadro e ter o resto da amplitude que faltava do nosso traçado, ou seja, para completar o traço que estava em falta por o esquadro não ter o tamanho, a dimensão certa, não é? Para terminar a malha. Vou já fazer aqui estes traços, aproveitar que já está este ponto aqui marcado. Portanto, já percebemos que o erro começa a surgir nas extremidades da folha. Vou verificar se a régua mexeu. Não mexeu. Portanto, sempre que vejo que o alinhamento não está correto, é porque provavelmente mexi a régua. E para isso tenho que voltar à posição inicial, que é colocar o esquadro na posição de 90 graus, alinhar com um dos traços verticais que já marquei anteriormente, principalmente logo o primeiro, e verifique se realmente a amplitude está certa. Puxar a mão mais para o lado para conseguir ter um traço ou um equilíbrio mais correto
da régua e do esquadro, verificar se eventualmente a régua voltou a mexer, não mexeu, ok. E vamos terminar aqui deste lado, ok. Aqui a preocupação é não mexer efetivamente a régua. Porquê? Porque se a mexermos estamos constantemente a alinhar as duas coisas e o alinhar as duas coisas faz com que a tarefa seja um bocadinho mais estressante, ou seja, estamos constantemente a alinhar, portanto aqui vai ser o sítio onde provavelmente terão mais dificuldades. Vamos rodar então o esquadro para outra posição, como entretanto larguei a régua, não perdemos nada em verificar se realmente as duas coisas estão alinhadas e desta vez vou colocar o esquadro novamente naquela posição, até vou tirar mesmo a régua para verificarem que não estou a usar a posição anterior. Vou encaixar agora a régua sobre o esquadro e rodar agora o esquadro para a outra posição. Podia ter feito logo a seguir, assim que terminei a amplitude dos 30 graus, abertura à direita, podia ter feito logo a rotação em continuado? Sim, podia, caso verificasse que efetivamente não mexi o esquadro. Por exemplo, neste caso eu não consigo chegar aqui a este canto. O que é que eu preciso? Preciso baixar ligeiramente mais a régua e tenho que verificar se realmente o meu esquadro continua a chegar ao topo da folha. Pronto, se calhar esta seria a posição ideal para fazer o restante traçado que tenho em falta. Então volto novamente a alinhar aqui o meu esquadro e o alinhar. Podem também usar o truque do lápis, da ponta do lápis, para verificar que efetivamente estamos com o alinhamento correto. Portanto, já estou a fazer pressão sobre a régua e agora sim já consigo fazer o traçado aqui deste canto. Vamos então alinhar a um dos pontos que já nos surgiram e traçar o restante. Vamos escolher aqui este ponto, por exemplo, e vamos traçar este ponto. Esta malha, para além de malha triangular, também podemos chamar malha isométrica, precisamente por ter amplitudes de 30 graus. E a malha isométrica faz exercícios em formato isométrico. E esse formato isométrico são representações tridimensionais, utilizando esta organização de ângulo, que será a matéria seguinte que nós iremos dar. Vamos então dar continuidade aqui ao traço que já tínhamos iniciado na primeira fase do trabalho. O traçado vertical está concluído, portanto já o conseguimos concluir na primeira volta do trabalho. E estamos mesmo a concluir o que faltava. Muito bem, e cá está a malha triangular. Como podem verificar, existem algumas falhas, por exemplo, estes pontos que não coincidem, não é? Portanto, são pequenas falhas, portanto, isto é derivado à posição com que estamos a trabalhar, afinal não está concluída, falta aqui este canto, não é? Já sabemos que o esquadro não chega lá, portanto temos que fazer novamente aqui o alinhamento primeiro do esquadro, numa das posições verticais, e agora sim rodar, agora para a outra posição que ainda não tínhamos terminado, e vamos concluir a malha. A malha isométrica ou malha triangular. Agora sim, concluída, cá temos a malha triangular ou malha isométrica.